Olá, eu sou a Luzimeire, tenho 41 anos, sou milite consagrada há 5 anos e faço parte da milícia da Imaculada aqui de Dourados. Como era a tua relação com Nossa Senhora antes da consagração? Antes da consagração, eu não tinha nenhuma relação com Nossa Senhora. Eu não conhecia e eu tinha vergonha de Nossa Senhora, como um filho que tem vergonha do pai quando vai buscar na porta da escola, que ele está todo sujo, e aí o filho não quer que você entre na escola. Eu tinha essa vergonha, né, de falar para os outros que Nossa Senhora, que eu era católica e que Nossa Senhora fazia parte da minha vida. E como você conheceu a Milícia da Imaculada? Eu conheci a Milícia da Imaculada uma vez quando eu estava na missa, e eu escutei alguém que foi fazer o anúncio, né, de que ia ter um itinerário de consagração e quem tivesse um interesse faria parte, né, para fazer as inscrições. E foi o primeiro contato, porque na verdade eu nunca havia percebido, prestado atenção que na nossa comunidade existia a Milícia da Imaculada. Foi quando eu já estava num processo de conversão e eu decidi fazer o itinerário para conhecer Maria, para ver, né, quem é essa mulher que tanto falam, né? Por que ter toda uma devoção em cima disso? E aí o curso veio para mim a calhar naquele momento, né, para que eu pudesse entender e compreender o significado de Nossa Senhora na vida de um católico. E por que você decidiu se consagrar à Imaculada? Essa é uma questão muito forte na minha vida. Por que decidir pela Imaculada? Eu vejo Maria como mãe, como uma cuidadora, aquela que acolhe o filho, né, os filhos, e leva no caminho de Jesus. Quando eu falei no início que eu tinha vergonha de Maria, teve um dia que eu perguntei para Deus, num momento muito forte de oração, eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, quem é essa mulher? Como que eu posso ser uma católica sendo que eu não amo Maria? Como que vai ser essa nossa relação? E eu lembro que eu falei para ele, eu não quero ir para outra igreja, eu quero ficar aqui, é aqui o meu lar, mas eu preciso saber quem é. Nesse dia, nessa oração, Deus mostrou para mim, Ele me revelou a presença de Nossa Senhora. E eu lembro que foi assim, eu tive uma visualização muito forte dela, parecia que Maria estava o tempo todo ao meu lado. E eu olhava para o lado, olhava para o outro, eu falava assim, gente, é Nossa Senhora, não pode. E aí eu lembro que eu até falei para o meu marido, eu falei, você não está vendo Nossa Senhora? Ele falou, não estou vendo Nossa Senhora. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, no momento que eu perguntei quem é essa mulher, né, como eu poderia ser uma católica sem ter Nossa Senhora em minha vida, foi quando Deus me revelou. Ele falou assim, essa é a mãe de Jesus. E essa mulher, essa imagem que eu via do meu lado, de repente eu via ela na frente, na presença de Jesus, e ela colocava a mão no ombro do filho. Mas aquilo ainda não me convenceu, né? E aí teve um dia, no Dia das Mães de maio de 2005, eu estava fazendo uma oração que estava em Apocalipse, e eu lembro que o trechinho da oração fala assim, eis que estou à porta, se bater e ouvires, entrarei e cearei contigo. E aí, na leitura orante, eu sempre gosto de imaginar a cena. Então eu imaginava Jesus batendo a minha porta, eu abria, ele entrava e então eu cearia com ele. Mas não foi isso que aconteceu. E eu repeti isso o domingo inteiro. Eu falava, mas Senhor, por que o Senhor não quer cear comigo? O que está faltando? Eu já te entreguei o meu coração, eu estou pedindo para o Senhor entrar na minha casa, na minha família. E o Senhor não fala nada, o Senhor não entra. Aí ele repetiu para mim, eis que estou à porta, se abrir, entrarei e cearei contigo. E aí na minha cabeça, imaginando aquela cena, eu abri a porta
Quando eu abro, Nossa Senhora está no quarto. E aí quando eu vi aquilo, eu entrei assim em prantos. Eu chorei, caí de joelhos e falei: mãe, entra porque a minha casa também é sua. E aí Jesus olhou para mim e falou assim: então cearemos juntos. Então para mim foi um ponto muito marcante. E logo em seguida eu escutei na missa que teria o itinerário de consagração a Nossa Senhora. Eu falei: é aqui. Porque a partir do momento que eu tomei a decisão, eu decidi estar com Maria, recebê-la na minha casa, então eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que conhecer, porque na minha cabeça, naquela época, ainda muito ignorante no assunto, eu falava assim: eu tenho que conhecer, porque se alguém falar de Maria para mim, eu tenho que defender. E aí, aos pouquinhos, eu fui discutindo no próprio itinerário que Maria não precisa de defesa, né? Maria, ela é o que é, né? Ela está na minha vida como minha mãe, como cuidadora, como a minha aconselhadora. Eu vejo ela como uma mulher de garra, de força, de fidelidade. Ela me impulsiona para frente. E quando eu caio, quando eu desanimo, ou quando você dá uma desviada do caminho, lá está a mãe, dando um puxãozinho de orelha, pegando pela mão, trazendo, né, de volta ao caminho. E o caminho de quem? De Jesus. Então a minha decisão foi aí, sabe? E não me arrependo. E o que mudou na sua vida depois da consagração? Então, muita coisa. Se for contar, é um livro. Mas eu vou resumir em 3 coisas que eu acho super importantes, principalmente para nós mulheres. Quando eu me consagrei, eu aprendi a conhecer Maria como uma mulher submissa aos planos do Pai. Ela não questionou, ela foi humilde, ela foi obediente, mas ao mesmo tempo Maria foi muito forte, porque ela vendo o filho dela na cruz, em nenhum momento ela vacilou, em nenhum momento ela tentou fazer com que o filho desistisse dos planos do Pai, né? Não, muito pelo contrário, ela estava ali aos pés da cruz. E isso me faz lembrar de uma situação que eu tinha muito pavor, que é a palavra submissão. Então, eu como mulher que fiz faculdade, que trabalho, né, independente e tal, eu tinha horror a essa palavra. Ai, submissão. Jamais eu me submeter a alguém. E aí na consagração e vivendo, porque para você se consagrar, você decidiu e optou pelo ideal de vida, né? Que é servir a Deus, que é você trazer outras pessoas para o caminho, apresentar Jesus para outras pessoas por meio de Maria. Então é um ideal de vida. E aí eu comecei a olhar, né? E a palavra submissão para mim, ela começou a ter um outro significado. Porque Maria foi submissa, mas ela não foi humilhada, né? Ela não foi menosprezada, ela não, sabe? Então, porque na minha cabeça a palavra submissão é alguém com poder, alguém que é fracassado, alguém que é muito autoritário com alguém que é humilhado. Na verdade não foi isso. Ela não foi maltratada, ela não foi humilhada e muito pelo contrário, né? Todas as gerações a proclamarão de bem-aventurada, né? E lá, seguindo o caminho até o final, ela mostrou pra gente qual é a diferença. Foi submissa, não questionou os planos do Pai, ela serviu a Deus. Então, isso, para mim conseguir atingir esse auge, é claro que a gente como humano nunca vai conseguir, mas é uma questão assim, não me incomoda mais a palavra submissão, porque muitas vezes ela me atrapalhou no meu relacionamento, que é o casamento, né, o tratar com os filhos, no meu trabalho, né, na vida pessoal, na vida espiritual, né, porque a partir do momento que você não se submete ao querer de Deus, não tem muito o que ele fazer, ele te pede uma coisa e você faz outra, né. E essa é a relação de que Maria trouxe para mim, que foi muito forte, uma mudança muito forte e importante. Uma outra situação, Maria me fez
ver Jesus com outros olhos, né? Porque também, quando a gente é ignorante no assunto, a gente começa a pensar, mas se tem Deus, né? Aí vem Jesus, vem Espírito Santo e vira uma... Eu não sabia para quem rezar, né? E na verdade, assim, é um Deus em 3 pessoas. E ela vem nos apresentando isso todos os dias, a cada passo. E aí eu fui me tornando uma adoradora, né? Eu lembro que quando eu participava de retiros na igreja, todo mundo recebia alguma graça do Espírito Santo. Eu falava, gente, não recebo nada. E aí eu vi que a maior graça Deus me deu e eu não percebi, que é ser uma adoradora, né? Então adorar a Jesus. E aqui parte também do princípio de que Maria não precisa de defesa. A partir do momento que eu me tornei o foco, quando as pessoas olham para mim e vê essa medalha, vê, mas você é devota de Nossa Senhora? Eu sou. Mas eles não atacam a minha devoção, porque eles entendem que o centro da minha vida é Deus, né? Que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Aí está a diferença, né? De que ela vem ensinando para nós, e tudo que ela quer é que você sirva o filho dela, né? Nada mais que isso. Então foi outra coisa que eu aprendi, né? E hoje eu sou adoradora fiel mesmo. Se eu não tenho tempo para ir na igreja, eu faço minha adoração em casa, né? Isso é extremamente importante. E um outro ponto que mudou muito foi na vida do trabalho, né? A Luzimeire arrogante, a Luzimeire mão pesada, firme na liderança, né? De sempre querer ser melhor, provar que eu podia estar ali, provar que eu podia ser melhor naquilo que eu estava fazendo, hoje não existe mais. Então a gente desce e se nivela aos outros para tentar construir. Então hoje eu sou enfermeira. Hoje eu vejo assim, quando chega um paciente no meu consultório, ela quer, às vezes eu atendo mais mulheres e gestantes em especial, e essas mulheres ela vem atrás de uma consulta. Só que na palavra, no você ouvir, né, no você direcionar um olhar mais carinhoso, você tem descobertas que você não imaginaria. Por exemplo, uma mulher que sofre violência dentro de casa. E aí você fala uma palavrinha que acalma ela e ela começa a se abrir. Então várias vezes eu escutei pessoas que voltam depois nas outras consultas e falam assim, Luzimeire, obrigada. Nunca vi uma enfermeira como você. Se não fosse aquela tua palavra, hoje eu estaria muito pior, né? Questão de pensamentos suicidas, relacionamento com drogas, né? E aí a gente vai agindo, né? No que é simples. É simplicidade, não precisa mais que isso. Então, você ser humilde, você ser consagrada a Maria e trazer as pessoas para Cristo, que é o foco da história, que você fica pensando como fazer pelas suas atitudes, os seus atos, é o que você faz no seu dia a dia, o que você carrega ali, que as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, essa mulher é de Deus, essa enfermeira é de Deus. E é por isso que eu falo que Maria não precisa de defesa, né? Então, quando eu falo de Deus, quando a gente anuncia a palavra, quando a gente fala um pouco do Evangelho, Maria está no meio de tudo isso, que a gente é católica, acredita, né? E crê, mas ela não está aparecendo. Então, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso defender Maria para ninguém. Ela está aqui na minha vida, né? Na minha casa, na minha família. Agora faz um convite para quem não é consagrado, se consagrar a partir da tua experiência. Então, pela minha experiência, eu sei que ainda existem muitas pessoas que têm medo de anunciar, de falar que ama Maria. Tem muitas pessoas que podem ter a mesma vergonha que eu tive de carregar essa medalha no peito. Mas eu falo para vocês, venham, façam um itinerário. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, venha conhecer, né? E é um amor de mãe, né? Desde o início do curso até o final você sente o envolvimento de uma pessoa que
te ama, que te acolhe, que cuida, né, que protege, que te incentiva, que também chama atenção. Mas é a nossa mãe, né? Não tenha medo de amá-la, não tenha medo de tê-la ao teu lado, né? Porque eu gosto de falar que Maria sempre está ao meu lado, porque existe uma coisa super importante. Quando a gente coloca o pai e a mãe à frente da situação, você não aprende em alguns momentos. Então, Maria, ela sempre está ao meu lado. Quando eu não dou conta, eu só olho e falo assim, mãe, agora é com a senhora. E as coisas se abrem, né? As transformações são imensas. Como eu citei, na vida pessoal, na vida religiosa, no trabalho, e é uma cascata de coisas boas que vão acontecendo. A gente não vira santo, a gente não fica rico, a gente, né, nós não, a vida da gente não passa a ser um milagre, né, uma magia, não é isso. Nós continuamos igual. A diferença é que a gente passa a ter um olhar de mãe para as coisas. Antes de você acusar, antes de apontar o dedo, a gente pensa duas vezes. Então, se você quer ter essa experiência, eu te convido, venha fazer o itinerário com a gente. Venha fazer parte da Milícia da Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.